Olá, espero que estejas bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. O meu nome é Elizabeth e eu sou escritora de livros de ficção, formadora na área da escrita criativa e mentora literária. E hoje neste vlog nós vamos falar sobre como arranjar tempo para escrever. No último ensaio que eu publiquei, eu vou deixar aqui um cartãozinho para que tu possas ver o vídeo caso ainda não o tenhas visto, eu apresentei uma solução para os escritores que realmente não encontram tempo para escrever, que é tirar férias para escrever. E eu sei que pode parecer uma solução um bocadinho temporária, mas o que é certo é que a maior parte dos escritores realmente tem outras funções para além da escrita. Eu diria mesmo que a maioria dos escritores tem um emprego a tempo inteiro, tem uma família, ou tem um emprego a part-time, ou tem outras funções, enfim. Aqui os escritores fazem mais coisas para além de escrever e é natural que as responsabilidades se amontoem e que a escrita acabe por ir ficando mais para o fundo da lista ou mesmo sendo delegada para quando der. Eu diria mesmo que este é o cenário de muitos escritores. E aquilo que nós podemos fazer é realmente tirar uns dias para escrevermos. Foi sobre isso que eu falei neste vlog e apresentei algumas soluções e algumas sugestões giras, como por exemplo fazer um retiro para escritores, que é algo que eu adoro e que acho que é fundamental para qualquer escritor, pelo menos fazer uma vez na vida, porque é uma experiência imersiva fantástica na área da escrita e que fica mesmo para sempre. Eu compreendo os escritores que não têm tempo, porque eu também já passei por isso. Quando eu era mais nova, ou seja, quando eu estava na escola, depois na faculdade e depois também a trabalhar, eu dificilmente encontrava tempo para escrever, porque tinha responsabilidades na escola, tinha testes, mais tarde tive frequências, depois tinha as responsabilidades do trabalho e chegava muito cansada à casa. Portanto, eu tive aqui muitos fatores que intervieram no facto de eu não escrever. Portanto, o que é que eu fazia? Eu aproveitava os fins de semana e as férias para escrever. E eram momentos muito produtivos, porque eu tinha as histórias dentro de mim, então eu só as queria tirar cá para fora. E portanto, eu escrevia e era ótimo. Eu chegava a escrever durante a madrugada toda e eram textos que eu gostava imenso de escrever e me davam imenso prazer porque eram histórias com as quais eu estava realmente alinhada na altura. Hoje escrevo histórias diferentes, mas na altura eu adorava escrever aquelas histórias que eram focadas num público um bocadinho mais YA, mais young adult, eram os meus personagens na altura. E o que é certo é que agora que me recordo desses tempos, eu era feliz a escrever assim. E realmente isso trouxe muitos benefícios para a minha escrita porque eu aprendi, de certa forma, alguma noção do que era escrever com regularidade. E isso acontecia sobretudo durante as férias. Mas eu aprendi que isso não é 100% benéfico, porque quando realmente nós estamos ali no ritmo e estamos a escrever mesmo durante o tempo inteiro, chega uma altura em que paramos, porque regressa à escola, ou então regressa à faculdade, ou então regressamos ao trabalho, e então esse ritmo é suspenso de vez. E isso não é benéfico, ou seja, nós realmente começamos uma coisa e depois paramos, e é uma paragem muito brusca e às vezes ficamos meses sem voltar a tocar no livro, portanto isto não é 100% benéfico. E eu aprendi que realmente, tendo um método de escrita, as coisas mudavam completamente. Para eu formar o meu método de escrita, eu tive de aprender muito acerca de mim própria e acerca das minhas rotinas e tentar perceber o que é que funciona realmente comigo. Isto não foi uma coisa que eu construí de um dia para o outro. Foi muito tempo de estudo, foi muito tempo de autodescoberta e eu acredito que isto é fundamental para tu realmente formares a tua rotina de escrita e encontrares o tempo perfeito para te dedicares aos teus projetos literários. E aqui eu vou dar-te algumas dicas para tu experimentares e peço-te que mantenhas uma mente aberta para realmente descobrires quais é que são as estratégias que fazem mais sentido para ti. Eu vou apresentar várias estratégias, experimenta aquela que achas que faz sentido para ti e experimenta as outras também. Para tu perceberes mais então um pouco acerca dos teus próprios ritmos, das tuas próprias rotinas. Esta parte é mesmo fundamental e vai-te ajudar imenso a encontrares o teu tempo ideal para escrever. A primeira dica que te quero dar é escrever em diferentes momentos do dia. O que é que isto significa? Significa que podes escrever num dia de manhã, no outro, por exemplo, a seguir ao almoço, no outro a seguir por volta da hora do lanche, depois num outro ao final do dia
e no outro dia ainda, à noite, quando toda a gente vai dormir. E porquê que eu aconselho isto? Porque, consoante o momento do dia, tu vais sentir sensações diferentes conforme o momento do dia. Vais sentir sensações diferentes em relação à tua escrita. Quando é que flui mais? Quando é que flui menos? Quais é que são ali o período, ou então os 2 períodos do dia em que realmente és mais produtivo ou produtiva. E, portanto, peço-te que faças esta experiência, porque foi com essa experiência que eu descobri quais é que são os momentos mais produtivos do meu dia e são esses que eu utilizo para escrever as minhas histórias. Porque são realmente os momentos em que a escrita flui mais e sai mais como eu quero e onde me sinto também mais concentrada e disposta para escrever. A segunda dica é teres um writing buddy. O que é isto? É um parceiro de escrita. Portanto, é uma pessoa que, ao mesmo tempo que tu, no horário que vocês estabelecerem em conjunto, vão se dedicar à escrita. Ou seja, por exemplo, podem combinar que uma vez por semana, às 6 da tarde, vão os 2 ou as 2 escrever. Portanto, é um momento em que só se dedicam à escrita. Porquê que isto funciona? Porque vocês têm-se um ao outro para garantirem que escrevem os 2. Portanto, é um momento em que não pode escapar nada. É um momento em que estão ali para se dedicar à escrita e, como são responsáveis um pelo outro, a probabilidade de escreverem é sempre muito maior. Uma outra dica é teres uma contagem de palavras fixa que queres atingir ou um prazo para atingir. Ou seja, se tu tiveres bem estabelecido desde o início que tens de escrever 3.000 palavras até ao final da semana, então tu sabes que tens de cumprir mesmo isso até ao final da semana. E sabes que se tens de escrever o teu livro até dia 27 de novembro, então tu sabes que tens um prazo, tens um deadline e melhor ainda, se tu tiveres alguém com quem partilhar estes prazos, ainda melhor, porque dessa forma tu vais sentir que és responsável, que tens mesmo de cumprir esses objetivos e como tens outra pessoa que também está à espera que tu atinjas estes resultados, então vai ser ainda mais imperativo que consigas escrever aquelas palavras. E a quarta e última dica é arranjares uma rotina de escrita. E como é que podes fazer isso? Descobrindo os teus momentos mais produtivos do dia, descobrindo que consegues escrever X palavras ao final de um dia, descobrires que escreves melhor com ou sem um writing buddy, um parceiro de escrita, então agora sabes realmente como é que tu podes formar a tua rotina. E podes fazê-lo das mais variadas formas. Podes escolher escrever todos os dias, e é aquilo que eu recomendo, porque os grandes escritores também o fazem, porque realmente conseguem escrever mais livros em tempo útil. E é uma forma também de te manteres profundamente conectado com a tua história. Mas também podes, por exemplo, escolher escrever dia sim, dia não. Ou então escrever só durante 5 dias, ou escrever só ao fim de semana, mas teres aqui uma rotina fixa de escrita em que realmente tu escreves e te dedicas aos teus projetos literários. Uma vez que tens essa rotina e uma vez que a implementas no teu dia-a-dia, o teu cérebro começa a habituar-se mais àquela rotina e mais facilmente vai conseguir cumprir esses objetivos a que te propuseste. Quando eu formei a minha rotina de escrita, eu descobri que os meus momentos mais produtivos são a manhã e o final da tarde. Então eu comecei a aproveitar estes tempos para escrever. No entanto, é mesmo mais durante a manhã que eu escrevo. E eu faço há muito tempo, há mesmo muito tempo, journaling. Portanto, eu pego neste caderno, ou pego num outro caderno, se já não estiver cheio, já é o terceiro que eu tenho. Portanto, eu já pratico isto há quase 3 anos. Eu sento-me a escrever e escrevo durante 15 minutos ou até mais sobre tudo aquilo que me vai na cabeça. Portanto, é uma forma de eu tirar cá para fora tudo aquilo que me vai na cabeça, todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções. Traz muitos benefícios ao nível psicológico, mas não só. É uma forma de deitarmos tudo cá para fora, para nós, digamos que limparmos a nossa mente, para depois nos podermos dedicar em pleno à ficção. Esta é uma estratégia que eu recomendo a todos os escritores e se tu gostares de escrever sobre os teus próprios pensamentos, sobre as tuas emoções, então aconselho-te a fazê-lo. É algo que tem feito maravilhas em vários sentidos para o meu bem-estar, para melhorar a minha escrita, para descrever situações que me acontecem, enfim, tem sido muito benéfico nesse sentido e se gostarias de experimentar, então eu recomendo. É o que eu faço sempre, todos os dias, há quase 3 anos, antes de começar então a dedicar-me aos meus projetos literários. Depois da minha escrita matinal, eu vou tomar o pequeno almoço e logo a seguir vou-me dedicar
ao meu projeto literário atual. Portanto, eu posso estar a escrever um livro na altura ou então a rever, mas seja o que for que esteja relacionado com o meu projeto literário, eu faço logo de manhã, porque é o momento em que eu me sinto mais concentrada, mais motivada e, portanto, este é o momento ideal para eu me dedicar ao projeto literário no qual estou a trabalhar. Neste caso agora até estou a trabalhar no projeto Incógnito, na sua revisão, e está a ser um processo fantástico, está a ser mesmo incrível. Eu conto publicar este livro, que é o meu quarto, ou no final deste ano ou então no início do próximo, portanto espero ter novidades em breve. Eu também ouço música durante este processo, portanto eu gosto de ouvir música instrumental e inclusive no meu Instagram eu partilhei um post sobre músicas para escrever. São músicas que são mesmo inspiradoras para nós escrevermos as nossas cenas e é algo que eu faço tanto durante o processo de escrita como durante o processo de revisão. Embora durante o processo de revisão eu só posso ouvir músicas instrumentais, porque durante a escrita eu gosto de ouvir, aliás, músicas com letra e sem letra, mas na revisão só pode ser mesmo música instrumental, senão eu distraio-me. A revisão é um processo que exige muita concentração. Depois de escrever ou depois de rever, eu vou almoçar. E nessa altura também vemos aqui em casa uma série. Portanto, eu e o meu companheiro vemos uma série por norma de comédia, simplesmente para desanuviar a mente e porque é excelente para nos afastarmos daquilo que estamos a fazer no trabalho. Portanto, ter aqui um momento de pausa é mesmo importante. À tarde, das duas uma, se eu estiver muito focada, então vou dedicar-me ao meu projeto literário, posso continuar, por exemplo, a rever ou então a continuar a escrever, mas por norma, durante a tarde, como é um período ali, o início da tarde é um período pouco produtivo para mim, eu costumo dedicar-me a outros projetos, nomeadamente a produzir conteúdo para o Instagram, ou então para o YouTube, ou então editar fotografias para publicar, montar posts e por aí em diante. Então é isso que eu faço mais durante a tarde e depois ao final da tarde, então volto a ter um pico de produtividade e aí posso então voltar a dedicar-me a algum projeto literário ou então a escrever notas sobre ideias para histórias que eu tenho ou então a fazer algum planeamento relativo à minha história ou relativamente a outros projetos que eu também tenha, porque é um momento em que eu parece que tenho uma clareza enorme acerca daquilo que está a acontecer e eu aproveito esses momentos realmente em que tenho o maior pico de produtividade para me dedicar então aos meus projetos. Eu considero que as pausas também são muito importantes e por isso ao fim de semana eu não me dedico a nenhum projeto literário, a menos que seja alguma exceção, uma situação excepcional em que realmente preciso terminar o livro ou então que tenha tido uma ideia relâmpago, então vá escrever um pouco sobre ela, mas por norma ao fim de semana eu não me dedico aos meus projetos literários. No entanto, eu continuo a fazer a minha escrita matinal. Isso mantém-se sempre constante, durante fins de semana, férias, feriados, enfim, isso eu faço sempre. Mas realmente os projetos literários eu deixo-os descansar durante os 2 dias do fim de semana e depois volto a eles na segunda-feira já com um plano sobre aquilo que eu vou fazer para aquela semana em relação ao projeto. Portanto, está sempre tudo muito claro na minha cabeça, eu sei que tenho de escrever X palavras ou então tenho de escrever X capítulos ou então que tenho que rever X capítulos. Portanto, eu sei que naquele dia eu tenho de fazer isso e eu estabeleço metas diárias e metas semanais. E gosto muito das metas semanais porque realmente me ajudam a manter o foco durante toda aquela semana e ajudam a manter a rotina sempre estável. E para mim isso tem sido fundamental, realmente não perder o fio e a meada, manter-me muito conectada com a minha história e fazer as coisas todas de seguida. É isso que mantém a minha rotina tão constante. Então eu hoje decidi mostrar-vos um bocadinho do meu ambiente de trabalho, ou seja, este é o local onde eu escrevo os meus livros, onde me dedico aos meus projetos e, portanto, aqui, logo de início, nós temos o meu planificador semanal. Eu sou uma pessoa que adora planear, então eu tenho este planificador aqui, onde eu registro todas as minhas tarefas e tenho aqui também post-its para o caso surgir alguma ideia relâmpago. A água, que é sempre fundamental manter-nos hidratados durante o processo de escrita. Tenho aqui também o computador e lá estão então as nossas dicas de escrita. É aqui que eu registro as dicas, sim, eu escrevo-as primeiro à mão e só depois é que as passo para o computador e portanto é aqui que tudo isto acontece. Aqui ao lado tenho outro planificador
E agora vocês pensam, mas porquê é que tens 2 planificadores? Porque eu gosto de separar as tarefas por tarefas maiores e tarefas mais pequenas, e neste planificador eu escrevo, ou então divido as tarefas grandes em tarefas mais pequeninas. Então, agora, deste lado, eu tenho o meu bullet journal, e é um bullet journal muito bonito, que diz Lisboa, faz muito lembrar de casa, e é neste caderno que eu registro projetos que eu tenho, objetivos que eu quero cumprir e muitas outras coisas relacionadas também com os meus projetos. Tenho aqui um monte de folhas, é verdade, mas estes montes de folhas são coisas para estudar, são projetos que eu faço, coisas que eu delineio e que quero também concretizar mais tarde. E sim, está tudo aqui na minha secretária. E por fim, tenho aqui o meu projeto incógnito que eu agora estou a rever. Este é um projeto muito especial, neste caso só tem aqui uma alteraçãozinha porque o resto eu já fiz no computador. É um projeto ainda grandinho, como dá para ver pelo número de páginas, mas estou muito entusiasmada por o rever e sei que vai ser um processo fantástico. Aqui perto eu também mantenho mood boards, ou seja, temos este aqui em cima, que é o mood board da minha autocaravana, que é algo que eu quero mesmo muito ter. Portanto, eu mantenho isto logo acima do computador para poder, obviamente, lembrar-me daquilo para o qual eu estou a trabalhar. E aqui também tenho algumas janelas que me ajudam a ter alguma luz natural enquanto escrevo, e isso é muito importante. Também posso dizer que tenho uma vista muito bonita aqui em Estocolmo, e isto inspira-me bastante enquanto estou a escrever. Acho que é fundamental, e se puderes ter um espacinho onde possas ter luz natural, então ainda melhor, porque isso influencia diretamente a forma como tu escreves. Por isso, aqui está. Este é o meu ambiente de trabalho, onde vou concretizando os meus projetos, e espero que te inspire de alguma forma e que possas também arranjar o teu espacinho para escrever, que acho que é fundamental para tu também criares a tua rotina. No ensaio que eu publiquei, Tira Férias para Escrever, eu também dei uma sugestão de fazer um retiro de escrita. E houve muitas pessoas, quer aqui no YouTube, quer no Instagram, que acharam a ideia muito apelativa. E por isso eu gostava de te perguntar se gostarias de fazer um retiro de escrita. Partilha aqui comigo nos comentários. No fundo, um retiro de escrita é um retiro onde vários escritores e um mentor se reúnem para se dedicarem à escrita, fazerem exercícios, estarem em conjunto e falarem sobre os seus processos e também ter workshops de escrita. Portanto, é um momento inesquecível, é um momento que fica, lá está, na memória, é fantástico, e eu gosto muito de retiros de escrita, mas gostava mesmo de saber se tu estarias interessado ou interessada em participar num, por isso partilha aqui nos comentários se essa seria uma boa ideia para ti. E chegámos ao final do vídeo, obrigada por ter estado desse lado. Realmente, se viste este vídeo é porque queres encontrar tempo para escrever, e eu acredito que aplicando estas estratégias tu podes encontrar algum tempo para escrever e até formares a tua rotina. É uma questão de experimentares as várias estratégias e ver o que é que funciona melhor para ti. Eu tive de fazer este processo e confesso que eu não troco a minha rotina de escrita por nada. É absolutamente incrível ver os resultados que ter uma rotina de escrita traz. Por isso, experimenta estas estratégias, vê o que é que funciona melhor para ti, o que é que faz mais sentido, e partilha este vídeo também com pessoas que queiram encontrar tempo para escrever, ou com leitores que tenham curiosidade acerca do processo de escrita. Eu agradeço imenso, e por favor também deixa o teu gosto neste vídeo, partilha-o com mais pessoas, e se ainda não subscreveste o canal, então fala agora, porque eu vou trazer conteúdos absolutamente incríveis. Obrigada e até ao próximo vídeo!